Oi, pessoal. Vamos dar início aí às aulas do semestre 2020.2, tá? Da disciplina de Fisiopatologia Clínica e Neurologia. Meu nome é Wedja e, inicialmente, nós veremos hoje a apresentação da disciplina, tá? Semiologia dos nervos cranianos e paralisia facial periférica. Uma breve apresentação sobre mim. Sou fisioterapeuta, tá? Pós-graduada em unidade de terapia intensiva, mestre em fisioterapia e atualmente doutorando em biologia aplicada à saúde. Com relação à disciplina, tá? A ementa e com relação ao conteúdo programático, nós teremos aí 14 aulas, tá? E a forma de avaliação será em duas provas, AV1 e AV2, aonde da aula 1 até a aula 7 serão os assuntos correspondentes à AV1 e da aula 8 à aula 14 serão os assuntos correspondentes à AV2. No conteúdo programático, a gente vai ver a semiologia de nervos cranianos, paralisia facial periférica, autocomando motor, fisiopatologia da espasticidade, traumatismo raquimedular, AVE, TCE, doença de Parkinson, métodos de avaliação em fisioterapia, tanto 1 quanto 2, doença de Alzheimer, esclerose múltipla e lateral amiotrófica, neuropatias periféricas, lesão de plexo braquial, HTLV1, miopatias, distúrbios de comunicação e coma. Então, iniciando aí com relação à parte de nervos cranianos, semiologia de nervos cranianos, nós temos aí que esses nervos, sabendo aí a correspondência desses nervos, os locais aonde eles estão aí levando ou recebendo a informação, eles vão nos ajudar a realizar o diagnóstico topográfico, certo? De lesões neurológicas. E com exceção do primeiro e do segundo par, os demais, eles vão emergir do tronco cerebral. E com isso, como são centrais, né, eles são nervos que vêm da região central, são extensões do sistema nervoso central. Quando há algum tipo de lesão, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a presença de sintomas, certo? Ipsilaterais, a lesão do nervo craniano no tronco cerebral e déficit motor sensitivo contralateral à lesão, certo? E a gente denomina isso de síndromes alternas, tá? Então, indo diretamente para cada par craniano. O primeiro nervo craniano, que é o olfatório, a gente consegue testar através da avaliação, certo? Utilizando substâncias aromáticas, como café, baunilha, lavanda, principalmente o café, que é mais fácil do nosso uso cotidiano. Então, as disfunções aí podem incluir anosmia, parosmia, fantosmia e cacosmia, tá? Que são, respectivamente, a ausência do sentido do olfato, o indivíduo não vai sentir os cheiros, perversão ou distorção do olfato, no qual o indivíduo ele vai sentir um odor diferente do que é de fato, a percepção de um odor que não é real e odores desagradáveis quando não há nenhum tipo de odor desagradável naquele ambiente, né, naquele momento. Nós temos também o segundo par craniano, que é o nervo óptico, tá? Através do nervo óptico, a gente consegue ver através o que está acontecendo no cérebro, já que eles são a extensão do sistema nervoso central. Então, a gente consegue ver no nervo óptico a região específica desse par através das janelas visuais, certo? Que qual é justamente a área de correspondência do comprometimento, tá? Aí sejam essas áreas aí relacionadas à visão ou algumas alterações cerebrais também, tá? Que são as áreas, as alterações chamadas de difusas, alterações encefálicas difusas, ou alterações encefálicas. Então a gente consegue observar. Vou mostrar para vocês uma imagem agora melhor. Nessa imagem aí, ó, que a gente tem aqui no lado direito, a gente consegue observar justamente o segundo par craniano, tá? Que é o óptico. Então a gente consegue ver justamente diversos locais aqui de lesão, 9 locais aqui de possíveis lesões. E o que é que vai acontecer quando existe esse tipo de lesão, certo? Como, por exemplo, se houver uma lesão aqui
onde eu estou mostrando no nervo óptico, nessa região aqui, tá? Nós vamos observar uma alteração no qual o olho esquerdo do indivíduo vai apresentar um ponto cego, tá? Então, ele vai se queixar de que ele não está conseguindo ver em determinada região, ou ele pode relatar também de que tem um ponto escuro, de que ele está observando um ponto escuro ou um ponto branco, muitas vezes. Então, nós temos também testes específicos, certo? Para avaliar a acuidade visual, campos visuais, reflexo fotomotor e fundoscopia. O que é realmente realizado por nós, como fisioterapeutas, é a avaliação desses campos visuais que correspondem a essas imagens aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, certo? E o reflexo fotomotor. O reflexo fotomotor é justamente a resposta da pupila, tá? Se a pupila vai contrair e dilatar, que é o que a gente chama de miose e midríase, né? Então, nós temos aí o terceiro e quarto par, que são justamente o óculo motor e o troclear, ambos partindo da região do mesencéfalo. E nós temos o sexto par craniano, que é o abducente, tá? Que aí ele vai partir da ponte. E esses três pares, eles são responsáveis aí pela movimentação ocular, certo? Porém, o terceiro par, ele é responsável por a grande maioria dos movimentos oculares. Então, a gente tem essa movimentação ocular, esse controle pupilar, tá? A elevação da pálpebra. Esse par, ele controla os músculos reto medial, superior e inferior, oblíquo inferior e elevador da pálpebra, enquanto o troclear, ele vai inervar o músculo oblíquo superior, e o sexto par, ele inerva o músculo reto lateral, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem que dá para a gente observar realmente, tá? É um diagrama, uma espécie de diagrama aí, referente à parte de movimentação ocular extrínseca, certo? Então, a gente consegue observar aqui o músculo reto, reto superior, reto lateral, reto inferior, tá? Esse olho aqui é correspondente ao olho esquerdo e aqui correspondente ao olho direito. Esses movimentos, eles correspondem à movimentação do globo ocular, sem a movimentação da cabeça. Então, é aquela olha realizada de lado, para cima, para baixo, tá? Sem a movimentação de cabeça acompanhando. Então, por exemplo, se a gente tiver aí uma alteração na musculatura, por exemplo, deixa eu ver, do o músculo reto medial, por exemplo, a gente sabe que há uma alteração que vai haver aí uma alteração do terceiro par, tá? Então, a gente consegue diferenciar qual o par que está lesionado através da movimentação ocular. Nós temos aí o quinto par, que é o nervo trigêmeo, certo? O nervo trigêmeo, ele é um nervo misto, tem uma parte motora e uma parte sensitiva. Essa parte motora, que parte aí da ponte, ela está relacionada aqui, ó, com a inervação, tá vendo os ramos, que eu estou mostrando aqui para vocês, com a parte essa parte aqui, ó, da musculatura, certo? Mastigatória. Então, a musculatura da mastigação inervada aí pelo quinto par. E a parte sensitiva, que é correspondente aí realmente a parte que a gente mais conhece do trigêmeo, que é subdividido em três ramos: o ramo oftálmico, tá? Que é esse superior aqui, o ramo maxilar, esse em roxo mais escuro, e o mandibular, nessa região aqui mais inferior. Alterações em alguma dessas raízes aqui, ó, vai causar alterações sensitivas, tá? Alterações de dor, principalmente de dor, em sua grande maioria dos casos, nessas regiões em específico. Então, se o indivíduo tiver uma lesão no ramo oftálmico do trigêmeo, então ele vai ter alterações aqui, ó, nessa região da testa, região anterior da cabeça, super anterior da cabeça, região superior do nariz.
Então, o indivíduo vai se queixar de alterações sensitivas nessa região. Dor, dormência, certo? E tudo isso vai estar enquadrado nessas alterações. Nós temos o sétimo par, que é correspondente ao nervo facial, tá? Ele é um nervo misto e ele é predominantemente motor, porém, ele vai realizar a parte da inervação, a sensibilidade da gustação aí dos dois terços anteriores da língua, e ele também vai inervar as glândulas salivares, submandibulares, sublingual, tá? E a glândula lacrimal. Então, esse par aí, ele é responsável pela inervação da musculatura da mímica facial. Então, a musculatura que nos permite expressar as emoções no dia a dia, como dar um sorriso, por exemplo, fazer careta, brincar com uma criança, enfim, é de responsabilidade do sétimo par. E o nervo facial, ele recebe inervação da região supranuclear bilateral, certo? Para a parte superior da face e supranuclear apenas para apenas contralateral para a parte inferior da face. Além disso, esse nervo ele vai ter terminações na musculatura do couro cabeludo, estribo e platisma, que são a musculatura do ouvido interno. Nós temos aí o oitavo par, que é correspondente ao nervo vestíbulo coclear, certo? E a grande aí responsabilidade desse par é justamente relacionada à audição, certo? E à parte labiríntica, ou seja, a audição é a percepção do som e a parte labiríntica corresponde à parte de equilíbrio, certo? E alterações aí nesse nervo vai nos permitir saber que correspondência, que local vai estar lesionado, vai estar alterado, certo? Como, por exemplo, se ele inerva as estruturas periféricas da cóclea, e a gente sabe que essa parte é responsável pela audição, então a gente vai saber que o nervo, o oitavo par, ele está lesionado. A parte aí, a porção coclear também, ela é avaliada, tá? Para que a gente saiba se há algum tipo de comprometimento da acuidade aditiva. Ou seja, se o indivíduo ele consegue realmente ouvir bem. Então, nós temos aí 3 tipos de surdez, tá? Relacionadas a este par de nervo. Nós temos a surdez de condução. Ela é causada aí por comprometimento realmente do ouvido externo ou ouvido médio, tá? Nós temos a surdez neurosensorial, também chamada de surdez de percepção, no qual vai haver aí algum tipo de alteração, algum tipo de doença no ouvido interno, tá? Então, na região mais interna, da via auditiva e do cérebro auditivo. E nós temos também o que a gente chama de surdez central, tá? Essa surdez central aí, ela vai acontecendo a partir do momento que a gente vai envelhecendo, tá? Então, esse tipo de surdez, ele é considerado fisiológico em determinado ponto, porque vai havendo um desgaste, certo? Do sistema auditivo. E através desse desgaste, o indivíduo ele vai começando a ter uma diminuição considerável nessa acuidade auditiva. Nós temos, com a avaliação do oitavo nervo, ó, vestíbulo coclear, algumas manobras que a gente consegue avaliar aí essa questão de equilíbrio, certo? Nós temos o teste da passada de Fukuda, no qual o indivíduo vai realizar marcha no mesmo local, certo? Ele vai ficar marchando no mesmo local. E se houver algum tipo de alteração, o indivíduo ele vai começar a ou se movimentar para frente, ou se movimentar para os lados, certo? Ele pode até realizar um movimento giratório, tá? Sobre o próprio eixo, em torno do próprio eixo. Nós temos o teste da marcha em estrela, também, que é bastante realizado. O teste de Romberg, que é realmente o mais utilizado por nós, certo?
no qual o indivíduo, nós temos duas variações aí do teste de Romberg, mas o principal, que a gente utiliza mais em neurologia, é justamente quando a gente solicita ao indivíduo para ficar em pé, com os pés juntos, próximos, tá? Na posição anatômica, que a gente conhece, e a gente vai solicitar esse indivíduo para ficar 30 segundos até 1 minuto na posição parada, e se houver a oscilação nessa movimentação, o teste ele é considerado como positivo, ou seja, existe algum tipo de alteração, tá? Esse teste aí de Romberg, ele está relacionado à parte vestíbulo coclear, mas ele também está relacionado e pode demonstrar doenças de cerebelo. Nós temos também outras manobras, certo? Reflexo, como essa manobra de Nailem-Barani, o teste calórico para avaliação vestibular, o reflexo óculo-cefálico, certo? Que é justamente o teste dos olhos de boneca, que também são utilizados para avaliação do 8º par. Nós temos aí a parte do 9º par e 10º par, que são estudados em conjunto porque eles têm funções semelhantes, certo? A função desses pares aí, o glossfaríngeo e o vago, é justamente com relação à parte de deglutição e função reflexa, tá? Função reflexa a gente coloca aí vômito, inervação laríngea, certo? A inervação vagal cardíaca, a gustação do terço posterior da língua pelo nervo glossofaríngeo. Acredito que vocês tenham visto em disciplinas anteriores, né, que o nervo vago é o que consegue chegar em regiões mais distais do nosso corpo, certo? O vago, ele consegue alcançar aí a região abdominal. Então, por isso que ele tem essa parte aí reflexa de vômito com relação à parte de controle cardíaco, certo? Então, isso tudo aí é de responsabilidade desses dois pares. Alterações, como ausência desses reflexos ou dificuldade de deglutição, podem corresponder a alterações desses nervos. Então, a gente consegue aí avaliar essas alterações realizando algumas coisas, como a inspeção, observação de voz, distúrbio de deglutição, ausência ou diminuição, certo? Então, na inspeção, a gente vai observar justamente a elevação do véu palatino e a úvula, se ela está de forma central, certo? Isso vai acontecer em indivíduos normais. Mas se a gente encontrar fraqueza do véu palatino, do lado comprometido, e desvio da úvula contralateral, a gente já sabe que aí é uma alteração, certo, do glossofaríngeo. A gente vai observar essa parte da voz, que pode estar anasalada, ou rouca, certo? Que vai ser aí resposta de comprometimento de nervo laríngeo, geralmente de forma recorrente. A gente também pode encontrar distúrbios de deglutição, principalmente para líquidos, certo? E pode acontecer aí regurgitação nasal, tá? O que é isso, essa parte de regurgitação nasal? Quando há um refluxo, sendo que no lugar desse refluxo ir para a boca, ele vai para a região do nariz. Ausência ou diminuição do reflexo de vômito, certo? Ipsilateral lado acometido, do mesmo lado do lado acometido. Avaliação de testes e reflexos cardiovasculares vagais que podem aí estar comprometidos, certo? Então, partindo aí para o 11º par, que é o acessório, ele possui uma função principal motora e ele vai inervar os músculos do pescoço, certo? Então, ele vai inervar o esternocleidomastoideo, ou ECOM, como a grande maioria gosta de chamar, que vai desviar a cabeça contralateralmente, certo? Então, movimentação da cabeça que é de responsabilidade do ECOM, a gente consegue observar a função aí do acessório. Bem como a parte superior, tá? Do músculo trapézio. E a gente consegue observar alterações relacionadas à fraqueza desses músculos, porque essa inervação ela vai estar alterada. O hipoglosso, ele é exclusivamente motor, certo? E ele, como o próprio nome aqui já diz, né? O glosso, ele é relacionado à língua,
ele vai suprir essa musculatura da língua, ele vai inervar a musculatura da língua e acredita-se aí que essa inervação supranuclear ela seja cruzada. E o comprometimento da língua vai ser aí avaliado através da movimentação. Então, a gente vai solicitar ao paciente que realize a movimentação da língua, colocar a língua para fora, para os lados, certo? Então, esses movimentos que são solicitados ao paciente. E a gente também observa se existe atrofia, tá, na língua e sinais de denervação, como, por exemplo, fasciculação, que são movimentos repetidos, tá? Movimentos de contração repetidos. Então, esses foram os 12 pares de nervos cranianos e como realizar a avaliação deles. Indo aí para paralisia facial periférica, tá? Justamente relacionada à alteração do par craniano, do par facial, certo? E é justamente relacionada a essa parte de alterações do sétimo par, realmente, tá? Essa incidência ela vai variar, geralmente de 20 a 30 casos a cada 100 mil pessoas, e existem as mais variadas etiologias, certo? Então, a gente encontra aí, como mais citada, realmente, infecção viral, tá? Como herpes simples e herpes zoster, trauma, seja trauma realmente mecânico, tá? Ou seja trauma relacionado à parte térmica. Afecções inflamatórias da orelha média, doenças metabólicas, como por exemplo diabetes, tumores, certo? E o diagnóstico ele é muito difícil realmente o diagnóstico real do que causou essa paralisia. E é bem importante esse diagnóstico porque a gente tem que tratar em conjunto, né, com a equipe, tem que tratar a causa. Senão a gente vai ficar só tratando o comprometimento, sem tratar a causa, a gente não vai conseguir levar esse indivíduo de volta à normalidade. Então, a grande maioria das vezes, a causa ela fica considerada como paralisia idiopática ou paralisia de Bell, o que é bem comum, realmente. E é considerada a mais frequente, tá? Então, a gente tem a paralisia facial periférica e quando ela é de forma idiopática, a gente chama de paralisia de Bell. O facial, como a gente viu, né, ele apresenta função mista com predomínio da função motora, certo? Ele tem 3 segmentos, tá? A parte supranuclear, nuclear e intranuclear, que a supranuclear, ela vai do córtex ao núcleo do sétimo par, tá? A nuclear, ela vai do núcleo do sétimo par até a emergência do suco bulbopontino e a intranuclear após a saída do tronco cerebral. E esse infranuclear, ele ainda é subdividido em 3 porções, tá? A porção bulbopontina, intratemporal e extracraniana. Aqui a gente consegue ver, certo? A inervação dessa, dessas raízes, certo? A gente consegue ver aqui, ó, a emergência do sétimo par, tá? De onde ele vai estar saindo. E aonde é que essa inervação ela vai chegar. Então, aqui, ó, essa parte em azul mais escuro, que eu estou fazendo aqui a demonstração agora, ela corresponde à parte sensorial, como eu falei anteriormente. Então, ela vai inervar aqui os 2 terços anteriores da língua, certo? E a gente vai ver como avalia essa região aqui, para saber se existe alterações, certo? Dessa parte sensitiva que corresponde aí justamente aos gostos, certo? Nós temos aí esse azul aqui mais claro, que vai estar se dividindo, se subdividindo para as demais regiões da face, certo? Então, secções, algum tipo de secção ou corte nessas regiões vai levar a alterações em regiões específicas, tá? Mas como a gente está falando da lesão realmente dessa
desse par, desse sétimo par, tá? Pode ser essa lesão realmente pura em ambas as raízes, raiz motora e raiz sensitiva. Então, a gente consegue ver aqui, ó, nessa imagem, com relação à parte da lesão do nervo facial, a paralisia de Bell, certo? Ó, lesou aqui de forma periférica o facial, e o que é que vai acontecer? Vai haver aqui, ó, uma danificação da musculatura total da hemiface, certo? Da metade da face. A metade da face, ela vai ficar sem realizar nenhum tipo de movimento. E nós temos aí as lesões supranucleares. Lesões supranuclear, uma lesão supranuclear aqui, ó, que ela está acima da emergência, ela encontra-se no sistema nervoso central. A gente vai observar aí alterações apenas da parte motora, certo? E da parte motora em específico, da porção inferior, tá? Da face. Isso é o que vai diferir a lesão periférica no lado esquerdo aqui, como vocês podem ver, de uma lesão central, certo? Então, quando a gente vai observar aí a paralisia facial periférica, clinicamente a gente consegue ver se existe algum tipo de assimetria, tá? Aqui, vamos acompanhar nessa imagem. Não está assimétrico, né? Tá totalmente diferente um lado da face do outro lado da face. Então, a gente consegue observar também apagamento, tá? Dos sulcos nasolabiais, que são esses sulcos aqui que ficam entre a região do nariz e da boca, tá? Nós temos aí a parte de desvio da boca, tá? A comissura labial, ela vai ficar como se tivesse largada, relaxada. Então, esse sulco, ele vai cair, essa fissura, tá? Vai cair. A gente também vai observar a fissura palpebral, que é o quê? O não conseguir fechar o olho, tá? Que é justamente correspondente a um comprometimento periférico do nervo, que é o que a gente chama de sinal de Bell, tá? E quando a gente solicita para que o indivíduo feche o olho, a gente vai observar o desvio do globo ocular para cima. Então, a gente observa, certo? O globo ocular para cima, vai se movimentar para cima. A gente vai solicitar ao paciente devidos variados movimentos, certo? A gente pede, por exemplo, ele sorrir, levantar as sobrancelhas, assoviar, e a gente vai conseguir observar a fraqueza da musculatura, da mímica facial, certo? E aqui, ó, vamos prestar bastante atenção, tá? Que o lado, a hemiface que vai estar aí com a paralisia, é justamente essa que está esticada. Por que ela vai estar esticada? Porque o outro lado da face, a gente não tem que ter uma sinergia, a musculatura dos dois lados atuando com a mesma força, da mesma forma. Então, quando existe aí a fraqueza de um ou a ausência de função de um dos lados, o outro lado ele vai puxar, certo? Então, como ele puxa, aqui na imagem a gente consegue observar, como ele puxa, por isso que vai haver o apagamento aqui dessas rugas, certo? Essas rugas da testa, essa parte aqui do desvio da comissura labial, tá? A gente também consegue observar a fasciculação, o espasmo. Então, esse lado aqui é justamente o lado que está lesionado, que está danificado, certo? O lado que está puxando é o lado saudável, considerado saudável. A gente consegue avaliar a partir da sensibilidade gustatória, tá? Através do açúcar ou sal. Por quê? Porque a gente não está falando dos 2/3 anteriores da língua. Então, aqui, ó, nessa imagem aqui embaixo, a gente consegue ver quais papilas são responsáveis, tá? Por determinados sabores em específico. Então, a gente vai estar aí envolvendo o açúcar ou o sal com uma gaze, certo? E vai tocar essa parte lateral da língua. E a gente vai conseguir observar se o indivíduo ele vai estar sentindo o gosto de forma correta ou não.
e aí a gente vai conseguir saber se há alteração nessa região, tá? Nessa região sensitiva do sétimo par. E como aí, citando para vocês os gostos que a gente sente, a gente tem os quatro tipos básicos, que são doce, azedo, salgado e amargo, e a gente tem o tipo NAMI, tá? Esse tipo NAMI ele é relacionado a alguns tipos de aminoácidos, principalmente o glutamato monossódico. A gente sempre vai estar, quando a gente vai avaliar um paciente com paralisia facial periférica, a gente, além, principalmente, a gente vai determinar se essa paralisia é periférica ou se é uma paralisia facial central. Quando a gente identifica qual tipo nós vamos graduar, certo? Esse acometimento e essa evolução clínica dessa paralisia. E é utilizada uma classificação aí que foi proposta em 1985, que são as 6 graus, certo? Que vão variar de normal a paralisia completa. E a gente vai estar avaliando o tônus, a mobilidade, certo? Se há algum tipo de movimentação voluntária, se existem movimentos involuntários, que é sinal de lesão, certo? Espasmo, cincinesia, contraturas, isso tudo aí é relacionado a alterações. A escala está aqui para vocês, certo? E os graus são grau 1, normal, grau 2, disfunção leve, grau 3, disfunção moderada, grau 4, disfunção moderadamente severa, grau 5, disfunção severa, e grau 6, paralisia completa. Se é paralisia completa, a gente tem a ausência dessa tonicidade muscular e a ausência de movimentos voluntários. Então, como eu falei para vocês das variadas etiologias aí, e eu até inicialmente já falei, né? Ela pode acontecer por diversas etiologias, e a gente também inclui aí, de forma mais rara, a intoxicação por metais pesados, certo? Metais pesados, a sarcoidose, mononucleose, sarampo, sequela de cachumba, esclerose múltipla, síndrome de Guillain-Barré também, enfim. E existem aí também alguns casos que também são considerados mais raros, que é justamente a recidivante, certo? Que é a síndrome de Melkerson-Rosenthal, e geralmente esses indivíduos eles têm algum tipo de alteração imunológica que vai fazer com que haja aí um ataque a esses nervos, nosso sistema imune ataca esses nervos, e é um quadro clínico que ele vai evoluir bem, tá? E o tratamento ele é diferente para cada uma dessas etiologias. Então, a gente sempre tenta aí, o médico sempre vai tentar também fazer o tratamento dessa etiologia para que haja um mínimo de deformidade causada. E principalmente na face, né? A face, ela é justamente o nosso cartão, né, de visitas, que é justamente o primeiro contato que a gente vai ter com outra pessoa, é olhar a face da outra pessoa. Então, isso pode causar danos emocionais no paciente em grande escala. Então, é uma das coisas que a gente tem que tratar com o maior cuidado realmente e observar, certo? Sempre as respostas e se vai haver algum tipo de alteração concomitante nesse paciente, tá? E aí tem para vocês uma leitura complementar, tá? Com relação à paralisia facial periférica. Bons estudos para vocês. E é isso, tá?